Boa tarde, galera. Marcelo aqui em mais um vídeo do canal Leva a Palavra. E hoje eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês sobre oração, sobre uma vida de oração. Você sabe orar? Você já parou para pensar sobre isso? Será que eu oro da forma correta? Será que eu oro da forma eficaz? Será? Então nós vamos pensar um pouco sobre isso hoje. Então abra sua Bíblia aí no livro de Salmos. Nós vamos ler no capítulo 5, os versículos 1, 2 e 3. Preste atenção no que está escrito nestes versículos. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acode ao meu gemido. Escuta, Rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Já aconteceu com você de tentar orar e as palavras não chegarem na boca? Às vezes nós escolhemos palavras demais para conversar com o nosso Deus. Nós achamos que usar palavras bonitas, talvez Deus vai nos ouvir melhor. Só que não. Perceba a angústia de Davi nesse Salmo 5. Ele diz: ouve as minhas palavras e acode aos meus gemidos. Você já passou por uma dor tão profunda, um momento de depressão, de ansiedade, de incertezas, em que as palavras fogem da sua boca? Comigo já aconteceu. Nós vivemos num mundo onde muitas pessoas sofrem por ansiedade, onde muitas pessoas sofrem pelo que está por vir ainda. E quantas vezes nós nos relaxamos e não nos achegamos a Deus gemendo de dor, falando: Senhor, eu não aguento mais, mesmo que sem palavras, mas em pensamentos. Então nós vamos aprender algumas lições aqui e uma delas é essa. Não são as palavras, não é uma comunicação eloquente, não é palavras bonitas, não é isso. O que nós vemos nesse primeiro versículo aqui do Salmo 5 é o clamor do servo do Senhor, de Davi, falando: Senhor, dá ouvidos às minhas palavras e acode ao meu gemido. Mesmo que as palavras não venham, mentalize: Senhor, as palavras me fogem nesta hora. Eu não consigo sequer falar, tamanha a minha dor. Se achegue diante dele. É isso que ele deseja, é isso que ele quer. Ele quer que você se achegue, ele quer ouvir as suas palavras, os seus pensamentos. É isso que ele espera de você. Então, não fique tentando escolher palavras bonitas para falar com o nosso Deus. Ele entende, ele te conhece melhor do que você mesmo. Se achegue diante dele, clamando: Senhor, dá ouvidos às minhas palavras, acode os meus gemidos. E olha a segunda lição que nós aprendemos no versículo 2. Escuta, Rei meu e Deus meu. A quem você ora? Nós devemos orar ao nosso Rei, ao nosso Deus. Pare para pensar que o nosso Deus, ele criou os céus e a terra. Ele é poderoso, ele criou a vida, ele criou as galáxias, ele criou as estrelas, ele conhece os buracos negros que existem por aí, ele sabe de todas as coisas, ele conhece o cosmos como a palma da mão dele, ele sabe de todas as coisas e é a ele a quem nós oramos, ao nosso Rei, ao nosso Deus, ao nosso Rei, porque nós somos servos dele. Nós nos achegamos diante dele, nós nos prostramos diante do nosso Rei. Ele é o nosso Rei, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor. A minha voz clama a ti, e a ti eu imploro. É com humildade que nós achegamos a Deus em oração. Com humildade: Senhor, eu não sei como resolver esse problema, eu não sei mais o que eu faço. Implore a Ele, com humildade. Ele é o nosso Rei, se prostre diante desse Rei, se curva diante dele. Ele é o teu Deus, o Deus criador do cosmos, o Deus criador da vida.
Ele criou a vida. É a Ele a quem nós oramos. Ele é poderoso. Ele é nosso Rei, nosso Deus, poderoso nosso Deus, nosso Senhor. É a Ele a quem você deve orar. É a Ele que nós devemos orar. E no verso 3, nós aprendemos uma lição muito preciosa. Porque Davi fala assim: de manhã, Senhor, ouves a minha voz. E às vezes você pode se perguntar: então, Marcelo, eu devo orar de manhã? Nós devemos orar de manhã, com certeza. Nós devemos orar de manhã, nós devemos orar à tarde, à noite. Mas para pensar como que você acorda. Às vezes eu acordo e já pego o celular, olhando, talvez alguma mensagem, ansioso. Os nossos primeiros pensamentos do dia devem ser levados ao nosso Senhor. Senhor, obrigado por mais uma noite de sono que o Senhor nos concedeu. Senhor, obrigado por mais uma oportunidade de um dia de vida que o Senhor nos concedeu. É isso que nós devemos, os nossos primeiros pensamentos do dia, é isso que o salmista está dizendo. De manhã, Senhor, ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Tem algumas frases de Martinho Lutero em que ele diz: se eu não investir as 2 primeiras horas do meu dia em oração, o meu dia é perdido. Lutero ainda diz: quem ora bem, trabalha bem. Quantas vezes nós temos as nossas orações robotizadas? Senhor, obrigado pela noite de sono, em nome de Jesus, amém, abençoa meu dia. Quantas vezes nós nos achegamos diante de Deus para pedir coisas somente para pedir? Esse é um momento de oração, de conversa com o nosso Senhor, com o nosso Rei. Ele deseja intimidade, Ele quer ter intimidade com você hoje, Ele quer ouvir a sua voz. Ah, Marcelo, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele sabe, mas Ele quer ouvir da sua voz o seu clamor, aquilo que te aflige, as suas ansiedades, a sua depressão. Você fala: Senhor, estou depressivo, estou tão triste, me ajude, me encoraje. É isso que Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir dos seus pensamentos, dos seus lábios. De manhã, ao invés de passar a mão no celular, eleve os seus pensamentos ao Senhor, ao nosso Rei. Leia, faça um momento de meditação, pegue sua Bíblia, leia a porção dessa palavra, depois se debruce em oração. Olha que frase bonita essa de Lutero. Quem ora bem, trabalha bem. Quantas vezes a gente termina o nosso dia, né, falando assim: meu Deus, que dia exaustivo. Olha, rapaz, nossa, trabalhei igual um cavalo, né? Trabalhei muito, arduamente. Quem ora bem, trabalha bem, como já dizia Lutero. Preste atenção nisso. Preste atenção nas suas manhãs. Dedique os primeiros pensamentos da sua manhã ao nosso Deus, clamando a Ele: Senhor, abençoa o meu dia, me dê sabedoria naquela situação do trabalho. Abra, Senhor Deus, a minha mente, os meus pensamentos. Me dê sabedoria nas decisões que eu preciso tomar no dia de hoje. Me livre de todo mal, a mim, a minha família. Mas também não se esqueça que o momento de oração é um momento onde você vai conversar com Deus. É um momento onde você vai derramar diante dele. É um momento de intimidade. Não é um momento só de pedir, 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 pedir. É um momento de engrandecer a esse Deus que nós servimos. Senhor, louvado e engrandecido seja o teu nome. Senhor, Criador dos céus e da terra, eu sou o teu servo, quero te servir com todo o meu coração. Engrandeça o nome de Deus, porque Ele é o único que merece, Ele é o único digno de receber toda a honra, todo o louvor e toda a adoração. Só Ele, mais nenhum ser humano desta terra é merecedor disso, porque todos nós somos miseráveis pecadores. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Senhor. Ele é o único digno. Se achegue diante dele. Se você está com uma dor profunda, não escolha palavras bonitas. Chore diante dele. É isso que ele quer. Ele quer ouvir de maneira humilde, um coração quebrantado, humilde. Deus atende o seu clamor. Ele vai ouvir a sua oração. Pense um pouco sobre isso que nós conversamos hoje. É sobre isso que eu queria conversar no vídeo de hoje.
Que Deus abençoe grandemente a vida, a família de vocês e que Deus abençoe aí o seu domingo, o seu sábado, a sua semana, a sua família. E muito obrigado por tudo e até a próxima, pessoal.